É oficial, o desmame chegou por aqui. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Por aqui vai tudo indo bem e hoje eu quero compartilhar com vocês uma das experiências, né, que já era previsível que fosse acontecer em algum momento da vida, né? É algo natural do ser humano nessa nossa jornada da maternidade. Só que eu não esperava que fosse acontecer tão cedo. Na verdade, não foi tão cedo assim, né? A gente passou aí 1 ano e pouquinho tendo esse contato, né, mãe e filho com a amamentação, mas eu esperava que fosse durar até pelo menos aí os 2 anos, como era a minha meta. E para falar do fim dessa jornada da amamentação, eu preciso falar com vocês sobre o início dela, como tudo começou, como que eu mergulhei de cabeça nisso e por que tomei as decisões que eu tomei pro meu filho. Antes de eu engravidar, antes de eu ser mãe, eu nunca tinha parado para pensar assim sobre o aleitamento materno. Eu não tinha noção nenhuma, não tinha nenhum estudo, nenhuma informação sobre os benefícios do leite materno. Sabe, pra mim, eu realmente nunca me questionei do porquê disso. Fórmula ou leite materno era algo que não passava pela minha cabeça. Depois que eu engravidei, eu passei a estudar sobre tudo, né, que envolve uma gestação. Parto, pós-parto, puerpério, amamentação, sono do bebê, enfim, tudo. E foi a partir daí que eu comecei a descobrir a importância do leite materno para a nutrição e imunidade do bebê. Sobre os benefícios do leite para o nosso filho, eu comecei a desejar muito amamentar. Eu queria realmente passar por essa experiência, não por mim, mas por ele, sabe? Eu queria proporcionar isso a ele. Mas, claro, eu não sabia se isso seria possível. Assim como a gente não tem controle, por exemplo, de qual via de parto a gente vai precisar passar, com a amamentação não é diferente. A gente não tem como saber se nós vamos conseguir produzir leite, se o nosso corpo vai conseguir se adaptar à amamentação, por mais que o nosso corpo seja programado para isso, tenha sido feito para isso, né? E também entra a questão do querer da mulher. Tem mulheres que não querem amamentar, tem mulheres que realmente querem ter maior liberdade, porque, gente, amamentar realmente exige de você que você esteja mais ali presente, então você precisa abdicar de outras coisas. E isso pega muito, principalmente, na questão do trabalho e do sono dessa mãe, porque você precisa ficar acordando de madrugada para amamentar, você precisa se preocupar em extrair leite para deixar para o seu filho, caso você vá sair para trabalhar ou para fazer qualquer outra coisa. Ou então você precisa fazer saídas curtas, né, para poder voltar a tempo para a próxima mamada. Enfim, realmente tem toda uma função por trás da amamentação. Você tem que querer muito mesmo. E eu queria muito, porque o leite materno ele é muito rico em nutrientes, em gorduras boas e também em passar imunidade para o seu bebê. Por exemplo, eu peguei Covid quando o Nicolas tinha 4 meses, 4 para 5 meses. Foi na época da Copa, foi uma das nossas primeiras saídas assim em família. A gente foi assistir o jogo num bar e nesse bar a gente acabou contraindo Covid e eu fiquei devastada. Me senti muito mal, enfim. Eu e meu marido, a gente acabou contraindo Covid. O Nicolas se teve, ele foi totalmente assintomático, graças a Deus. E a amamentação continuou naquele momento. E eu acredito que a amamentação tenha sido muito importante para que ele pudesse pegar todos os anticorpos e a imunidade que precisava para passar por aquela doença da melhor maneira possível, como foi o que aconteceu. Então, assim, tem toda essa parte, tem também a questão do vínculo mãe e filho, tem inúmeros benefícios. A amamentação acaba que ela não se torna só nutrição, ela também é aconchego, segurança, colo, carinho, ela é um elo entre mãe e filho. E eu queria muito poder vivenciar tudo isso ao lado do meu bebê, assim como eu quero muito poder vivenciar ao lado dos meus próximos filhos, né, do lado do Matias, que já tá aqui prestes a nascer. E se eu tiver outros filhos também, vou desejar poder amamentá-los no peito também. Se eu não puder, por qualquer que seja o motivo, tudo bem, que graças a Deus a gente pode contar com a fórmula, a gente tem ótimas fórmulas no mercado que suprem essa nutrição do bebê, porém,
A gente não pode fechar os olhos, não pode se deixar enganar de que a fórmula é melhor do que um leite materno, porque a fórmula nunca vai conseguir passar para o seu bebê todos esses anticorpos, tudo isso que o seu filho precisa. E a natureza, ela é tão perfeita que o seu filho pode estar levemente febril, ou então sentindo uma dorzinha, alguma coisa que seja. Às vezes a gente nem percebe, mas o seu organismo de mãe, em contato com a saliva do bebê, rola ali uma alteração química em que o seu corpo detecta tudo que o seu filho está precisando. Então o seu leite muda. O leite que você produziu ontem é completamente diferente do leite que você está produzindo hoje, porque ele está em constante mudança e avaliação do que o seu bebê está precisando. Gente, isso eu acho divino, eu acho incrível. Eu fico até com vontade de chorar, porque é tão perfeito. Não tem palavras, sabe? Ai, eu vou começar a chorar nesse vídeo. Então sim, eu sou uma grande defensora do aleitamento materno, ao mesmo tempo em que eu levanto os braços e dou graças a Deus que a gente tem hoje no mercado tantas fórmulas boas, capazes de nutrir nossos filhos, de eles levarem uma vida saudável e crescerem fortes. Então eu quero deixar bem claro que eu não sou contra você dar fórmula pro seu bebê. Eu mesma tentei dar fórmula pro Nicolas como algo assim emergencial para os momentos em que eu precisava passar mais horas fora de casa e eu não conseguia extrair esse leite suficiente para ele. Mas enfim, ele não pegou a fórmula, eu estraguei 3 latas já nesse período, porque ele realmente não pegava, ele não aceitou. E eram três assim, latas diferentes, tá? Marcas diferentes. Enfim, e nisso de querer amamentar, despertou em mim esse desejo muito forte, também veio um medo de tudo que poderia acontecer, porque além de toda essa doação que acontece, né, do nosso tempo, da nossa energia para aquilo, também tem a parte de complicações que podem surgir, né? Mastite, empedramento, fissuras, febre, desconforto, hiperlactação, enfim, são uma série de coisas que podem acontecer com você durante esse processo de amamentação, e são coisas extremamente dolorosas, coisas assim muito difíceis mesmo de passar. E eu tinha muito medo disso. Eu tinha mais medo da amamentação do que do parto, quando eu tava grávida, pra vocês terem noção. Porque o parto, você passa algumas horas ali sentindo aquela dor, mas é uma dor, não é uma dor de sofrimento, como falam, né? Eu não pude passar por essa experiência, apesar de eu desejar muito, mas eu não pude ir para o parto natural. Acabei tendo indicação de ir para uma cesárea, mas a minha mentalidade é o quê? Que aquela dor não é uma dor de sofrimento, é uma dor de que você tá ali por um propósito muito maior. E assim que o seu bebê nascer, aquilo ali vai passar. Toda mulher que tem parto natural fala isso, dói enquanto tá ali no expulsivo. Depois que o bebê saiu, pronto, passou, sabe? Você pode ser que tenha tido laceração, alguma coisa do tipo, mas são coisas relativamente mais tranquilas comparada a você encarar uma fissura no peito e ter que ficar amamentando o bebê em cima daquela fissura, né? Acaba que você não consegue deixar o seu corpo cicatrizar, porque de 3 em 3 horas, 2 horas e meia, você tem que estar amamentando o seu bebê. Então, assim, é muito dolorido. E se você deixa amamentar naquele peito que tá com a fissura para dar o outro, esse aqui vai começar a empedrar, a engurgitar, dar mastite, enfim, é uma novela. E eu tinha muito medo dessas coisas. Eu rezei, eu pedi a Deus pra que fosse tranquilo, que eu conseguisse amamentar e que eu conseguisse passar por esses desafios caso eles surgissem. E graças a Deus eu não tive grandes complicações na amamentação. Eu não tive fissura, não tive mastite, nada do tipo. A única coisa que me aconteceu foi umas 2 ou 3 vezes eu tive uns episódios de tomar banho e sentir um frio absurdo, eu me tremer assim, bater o dente, muito frio mesmo. E no mesmo instante eu saí do chuveiro, me enrolar na toalha, o Ivan ficar abraçado em mim pra me esquentar, e eu comecei a sentir um calor, uma febre extrema, assim. Era assim, 2 opostos extremos ao mesmo tempo. E isso foi horrível, foi muito esquisito. Tem um nome pra isso, eu não lembro agora ao certo como é, mas eu vou dar uma pesquisada pra colocar aqui pra vocês. E foi isso que aconteceu comigo, assim, que mais me marcou. Fora a sensibilidade no peito nos primeiros dias, e no final também, nos últimos dias também doeu bastante.
Enfim, com essa grande introdução e já dando uns spoilers aí, né, do que aconteceu comigo, consegui amamentar o meu filho até 1 ano e 4, 1 ano e 3 meses, por ali. Eu digo 1 ano e 4 porque ele ainda tava dando umas mamadinhas assim, que não era mamada efetiva. Eu via que ele não tava tomando leite pra se saciar, mas era só, assim, por aconchego, sabe? Tava chupetando o peito, na verdade. Era mais, assim, um aconchegozinho antes de dormir. E assim foi indo, né? O Nicolas começou mamando na frequência de um recém-nascido. Depois a gente foi evoluindo, diminuindo essas mamadas. Ele foi passando a dormir mais tempo durante a noite. De dia, ele começou com 6 meses a introdução alimentar dele. Então, de dia eu comecei a amamentar só manhã, tarde e uma noite antes de dormir. E também de madrugada quando ele acordava. E depois, isso foi reduzindo cada vez mais. Acabou que a gente chegou no momento que ele só tava mamando de manhã, quando ele vinha aqui pro quarto, o Ivens pegava ele no quarto dele, trazia aqui pra cama. E aí ele mamava um pouquinho, mamava assim bem, uma mamada efetiva, eu via que realmente ele tava se alimentando. E logo depois ele ia pro café da manhã dele, né, comer as frutinhas, comer o pãozinho que ele gosta, enfim. E à noite, antes de dormir, depois de todo o processo, né, o ritual, janta, banho, pijama e tudo mais, ele vinha pro meu peito e eu fazia ele dormir. Eu faço ele dormir até hoje, na verdade. Esse momento é um momento nosso. E ele vinha pro peito e mamava e pegava no sono ainda no peito. E aí eu engravidei. Eu descobri a gravidez, o Nicolas estava com 1 aninho. Ele tinha recém completado 1 ano. E eu acho que o meu peito deve ter mudado, assim, o sabor do leite. Porque ele começou a mamar e aí ele olhava assim, olhava pra mim. E eu percebia que tinha alguma coisa diferente, mas ele continuava mamando, sabe? Porém, não tanto quanto antes. E foi diminuindo. Fui dar uma pesquisada, conversei com a minha consultora de amamentação e ela me explicou que isso é super normal. Eu falei, Flávia, eu acho que a gente tá passando por um desmame. Não porque eu tô querendo, nem nada, não tô forçando nada, mas eu acho que é do Nicolas, eu acho que ele tá querendo largar o peito. E aí eu falei pra ela, né, expliquei que eu tava grávida de novo, enfim. Daí ela disse, é super normal isso acontecer. Quando a gente engravida, né, quando a mulher engravida e ainda tem um bebê amamentando, pode ser que esse bebê comece a recusar o peito, porque o leite, que antes era mais docinho, passa a ficar um pouco mais salgado. Tem umas alterações aí por conta, né, de todos os hormônios, todas as mudanças que estão acontecendo no seu corpo. E além disso, entra outro fator também, que aí acelerou um pouco mais esse processo, que eu comecei a aplicar progesterona. Como eu comentei aqui com vocês, no vídeo que eu falo da minha segunda gestação, eu descobri um descolamento de placenta ainda no meu primeiro morfológico. E nesse descolamento de placenta, apesar de ser pequeno e ser totalmente assintomático, eu não sentia dores, eu não tinha nenhum sangramento, nada. A minha médica, por precaução, pra gente tentar reverter esse quadro o quanto antes, me receitou aplicar a progesterona. Então eu aplicava um comprimido vaginal todas as noites antes de dormir e ele ficava lá fazendo o efeito dele. E com isso, eu acredito que também tem influenciado na alteração do meu leite. E o Nicolas foi recusando cada vez mais, até chegar ao ponto em que eu botava ele aqui ele parou de mamar de manhã, tá? Já tava só numa fase que ele só tava mamando à noite antes de dormir. E eu colocava ele no peito e ele não queria, ficava tipo, sabe, brigando assim, querendo sair. E aí eu dava chupeta, que ele usa chupeta pra dormir. Ele pegava a chupeta e se ajeitava e começava a dormir no meu colo. Então eu comecei a perceber que ele não tava mais precisando do meu peito pra pegar no sono, nem pra se alimentar, nem nada do tipo. E isso começou a... como é que eu posso falar? Com vontade de chorar. E isso começou a me pegar. Comecei a já bater uma saudade, quando eu relembro de tudo que a gente passou da amamentação. Eu vou chorar. Quando eu relembro de tudo que a gente passou, né, de todo os desafios, os esforços que eu fiz pra conseguir voltar ao trabalho, conseguir continuar atendendo as minhas demandas de trabalho que eu precisava atender e ainda assim atender às demandas dele que ele necessitava através da amamentação, tudo isso vai passando como um filme na minha cabeça. E eu não me arrependo de nada disso. Se eu pudesse
amamentar ele de novo, do zero, eu iria, porque foi uma experiência muito boa mesmo. Você ter ali o seu bebê olhando pra você enquanto tá mamando é muito gostoso, é maravilhoso. Realmente existe aquele vínculo, aquela troca de amor que todo mundo fala, sabe? É realmente uma coisa sensacional. É divino, é divino. Se eu puder traduzir uma palavra, é essa, é divino. E nessa... tô tentando me recompor. E nesse processo de ficar recapitulando tudo que a gente passou juntos, me faz pensar também além da gente, sabe? Além de mim e do Nicholas. Eu fico pensando, caramba, o que seria das civilizações se não fossem as mães e a amamentação? Quantas pessoas não existiriam se as mulheres não tivessem amamentado, não tivessem nutrido seus bebês? E a gente tá falando aqui de um tempo em que ninguém sabia dos benefícios da amamentação como se sabe hoje. Ninguém sabia dos impactos que isso gera na vida das mulheres e dos bebês, né? E como eu falei, hoje em dia, graças a Deus, a gente pode contar com o avanço da tecnologia, com o avanço da medicina, para ter essas fórmulas, né, que garantem que os nossos filhos possam ser nutridos, mesmo que a gente não tenha condições físicas de amamentar, ou que a gente opte por não amamentar, por estar passando por diversas coisas, né, diversos momentos, como eu falei pra vocês. Muita coisa pode acontecer no período de amamentação, fissuras, mastite, enfim, uma série de coisas. Então eu me sinto realmente muito honrada em poder estar vivendo num tempo em que a gente tem tanta informação e que a gente tem esse poder, essa liberdade, esse poder de escolha de, se um caminho não deu certo, a gente poder recorrer ao outro e garantir aos nossos filhos aquilo que eles precisam para poder se desenvolver e crescerem. Eu confesso que eu imaginava que o desmame iria ser completamente diferente. Eu imaginava que eu iria precisar conversar muito com o Nicholas para ele entender de que precisava largar o TT dele, que o TT agora ia ficar só pro irmãozinho. Eu tinha expectativas de amamentar os dois juntos. Existe uma amamentação que se chama amamentação em tandem, que é quando você amamenta dois bebês de idade diferente. E eu tinha pretensão de fazer isso porque, como eu falei no início do vídeo, eu gostaria de seguir as recomendações dos pediatras de amamentar até os 2 anos. Então, quando o Matias nasceu, o Nicholas vai ter 1 ano e 7 para 8 meses por aí. Então, eu queria, né, aproveitar esse períodozinho deles dois juntos, mamando juntos. Já imaginei na minha cabeça essa cena várias vezes. Isso me dava, assim, uma alegria só de imaginar, né? Imagina viver isso. Poder amamentar 2 filhos ao mesmo tempo deve ser incrível. E eu também imaginava que esse momento de desmame seria completamente diferente. Eu imaginava que ele fosse ser bem desafiador pro Nicholas. Porque, enfim, né? Imagina você passar sua vida inteira tomando o seu TT, que você adora, e do nada assim, né? Mas você entrar num processo de ter que largar o seu TT e você não entendeu o porquê. Então eu já imaginava que eu fosse precisar passar por muita conversa com ele, muita paciência, de uma forma respeitosa. Ainda não tinha ido atrás de pesquisar nada sobre desmame assim, de uma forma mais tranquila pro bebê, mas eu já vi vários outros vídeos de mães falando sobre esse processo, como foi pra elas, né? Eu vejo muito no Instagram, no Reels, e eu achava que fosse ser mais ou menos daquele jeito ali, mas enfim, não foi. Por um lado eu fico super feliz de ter sido no tempo dele, da forma dele, sem choro, sem drama, sem abstinência, sem nada. E eu que lute, né? Eu que lute pra lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, de todo esse processo e com essa saudade que fica. Porque eu entendo que a gente encerrou um processo que nunca mais vai voltar. A gente encerrou um ciclo que não volta atrás, né? E eu nem desejo que volte, eu desejo que ele continue se desenvolvendo, que se torne um menino maravilhoso, um homem
cheio de qualidades. E é isso. É fase da vida, né? Faz parte. Eu que fico aqui. Ai, toda sentimental, tendo que lidar agora com as minhas memórias, com as minhas lembranças. E que bom que eu tenho registro de tudo isso. E sempre que bater saudade eu posso assistir os vídeos, ver as fotos e relembrar esses momentos com ele. E em breve, se Deus me permitir, vou viver tudo isso de novo com o Matias agora. Amamentando ele, sendo alimento, sendo aconchego, segurança pra ele, tudo que ele precisar. Nesse vídeo eu não posso dar nenhuma dica de desmame, nem nada do tipo, porque comigo foi realmente totalmente inesperado. Foi de uma forma que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Então eu realmente não posso ajudar vocês dessa vez com a minha experiência, né? Eu só posso realmente relatar o que aconteceu, mas eu não tenho nenhuma dica de como passar por isso da melhor maneira. Se você aí do outro lado, inclusive, souber como pode me ajudar a passar por isso, me fala, porque olha o meu estado, né? Como vocês podem ver, eu não tô muito bem, não. Ai, Jesus. Mas, enfim, brincadeiras à parte, me fala, comenta aqui nos comentários, vamos conversar, trocar ideia, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau! Gostoso? Gostou do TT? E siga, siga. Neninho. Cadê sozinho? Eu pensei que você vai levar ela pra cá.